De 30 bilhões de reais em 10 anos, caso a reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais e municipais não seja feita. E o Estado concedeu um prazo de 5 dias úteis para os poderes e o funcionalismo analisar a proposta. A reunião do Conselho Previdenciário ocorreu na manhã de hoje aqui em Cuiabá. A reunião do Conselho Previdenciário de Mato Grosso foi aqui no Palácio Paiaguás e fechada. Participaram do encontro representantes de todos os poderes públicos estaduais e servidores que compõem o Fórum Sindical. O governo Mauro Mendes quer fazer a adesão automática à reforma da Previdência Federal promulgada na última terça-feira, através da emenda constitucional 103/2019. É justamente que o governador Mauro Mendes e o governo do estado de Mato Grosso, a proposta dele é aderir a proposta do governo federal. Tão simples quanto isso. E, logicamente, nessa proposta, os municípios também provavelmente deverão fazer parte. Uma das novidades já aprovada na reforma da Previdência Federal é a ampliação da contribuição previdenciária para os servidores, de 11% para 14% do salário. No caso de Mato Grosso, até os servidores aposentados e os pensionistas já contribuem com 11% e teriam também esse reajuste de 14% no valor que excede os R$ 5.835 por mês. Não inventamos nada, não criamos nada diferente, ou seja, a idade mínima de 65 anos para homem, 62 para mulher, né? O tempo de contribuição permanece o que foi aprovado na esfera federal e assim também a alíquota previdenciária, né? A alíquota previdenciária, a União eleva para 14%. Outra proposta do governo é de criar uma previdência complementar para os servidores que recebem salário acima de R$ 5.835 por mês. Após o encaminhamento e aprovação na Assembleia Legislativa, o Estado, os novos servidores que ingressarem, terão o teto do regime geral, ou seja, os R$ 5.835, como teto também aqui no Estado, para os novos ingressantes. Para os servidores que ingressaram pós-reforma 2003, ou seja, a emenda 41, esses servidores que ingressaram no Estado nesse período, eles terão uma opção de migrar para a Previdência Complementar, será opcional. A reforma da Previdência Federal já promulgada também exige que cada estado tenha apenas um fundo previdenciário de todos os poderes. Em Mato Grosso, atualmente, cada poder estadual tem uma previdência. A emenda constitucional 103 federal já definiu que só pode haver uma unidade gestora única do fundo no estado de Mato Grosso e dá um prazo de 2 anos para que ela seja implementada. Ou seja, a partir de ontem nós temos 1 ano, 11 meses, 29 dias para que essa adesão seja feita. Então, de uma forma ou de outra, precisará ser realizada essa adesão e aí vamos estudar a melhor maneira possível para mitigar os impactos, né? Mas só haverá uma unidade gestora única no estado de Mato Grosso. Diante dessas novidades e propostas, o Conselho Previdenciário de Mato Grosso concedeu vistas de 5 dias úteis para representantes dos poderes públicos estaduais, especificamente para o Tribunal de Justiça e Ministério Público, porque a reforma da Previdência Federal já promulgada amplia também a contribuição previdenciária dos patrões, no caso do poder público, dos gestores, dos atuais 22% para 28% de cada salário de cada servidor. Encargo patronal do Ministério Público é 11% e dos servidores é 11%. Passaria a ser 22%, que é o dobro. Então tem algumas contas, algumas matemáticas aí que precisam ser feitas, inclusive no orçamento deles. Isso foi bastante questionado, inclusive pelo representante do Tribunal de Justiça, desembargador Orlando Perry, e ainda questionou os membros do Conselho se todos teriam orçamento, teriam recursos para poder assimilar esses custos. Já o Fórum Sindical de Servidores do Poder Executivo de Mato Grosso considera que a reforma da Previdência para o funcionalismo estadual e municipal só deve ocorrer depois de 2 situações.
Depois que o governo de Mato Grosso quitar as dívidas em relação à RGE atrasada para os seus servidores do Poder Executivo e depois que for aprovada em Brasília a PEC paralela exclusiva para servidores públicos estaduais e municipais. A PEC paralela tem as premissas dela e elas são adaptáveis. Tem algumas vertentes da PEC 103 que elas são aplicáveis, elas são irrevogáveis, como essa do aumento da alíquota, né? Condicionando, que na verdade está tudo amarrado, condicionando a certidão de regularidade previdenciária. Então amarra os estados nessa questão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a reforma da Previdência é uma coisa e o problema do RGA, do 13º é outra. O presidente da CPI do MTPrev considera difícil aprovar a reforma da Previdência para os servidores públicos estaduais e municipais ainda este ano. Nós temos um prazo muito exíguo. Eu, particularmente, vou trabalhar para que isso não passe nesse final de ano. Por quê? Vai fazer de forma assodada, com certeza não terá espaço suficiente para aqueles que verdadeiramente participam dessa Previdência possam contribuir. Já o secretário-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso considera que a Previdência Pública Estadual deve ser reformada para evitar um rombo nas contas. Em 10 anos, ele pode chegar a 30 bilhões de reais. O que nós temos que entender é que essa reforma da Previdência ela é extremamente importante para a sociedade matogrossense. Nós temos hoje no Estado mais de 2.000 servidores aposentados com 45 anos. Nós temos um déficit que vai acontecer na Previdência, se não houver a reforma, de 30 bilhões de reais em 10 anos. Então, se a gente realmente, a sociedade como um todo, não se envolver e participar, vai virar um caos o país. Não é só o Estado de Mato Grosso, o país vai virar um caos.